NRF 2025 na cobertura super especial de todo o ano da Mercado e Consumo. Eu sou a Ana Freitas, editora executiva da plataforma. Meu convidado aqui agora nesse estúdio de podcast é o Guilherme Furquim, porta-voz de retail da NVIDIA. Tudo bem, Guilherme? Bem-vindo. Tudo ótimo, obrigado aí pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês, ter esse papo durante a NRF 2025. Prazer é nosso. A NVIDIA está pincelada em vários lugares aqui na NRF, na área de Expo principalmente, né, com suas soluções. A gente está gravando esse papo aqui no domingo, que é o primeiro dia de NRF, e a abertura do evento, no painel principal aqui de abertura, foi com o John Furner, do Walmart, e com uma executiva também da NVIDIA, que falou bastante sobre o uso de inteligência artificial no varejo e como isso já está bem adiantado, inclusive, em vários varejistas mundo afora, aqui nos Estados Unidos especificamente. Traduzindo para a gente, Guilherme, quando a gente fala de inteligência artificial, parece, acho que para muito varejista ainda algo, está todo mundo falando, é uma trend, é uma tendência, não posso ficar de fora, mas às vezes é meio nebuloso, o entendimento não é tão fácil, né? Como a gente pode dizer que a inteligência artificial e a NVIDIA, né, por meio de suas soluções, suas parcerias, tá ajudando o varejo a performar melhor, a fazer melhores negócios? Então, o uso de inteligência artificial a gente vê como um fato, já não é mais uma tendência, mas a gente vê sendo aplicado em vários segmentos, desde loja física, e-commerce, parte de recomendação de sistemas e etc. Né? E é uma coisa que a gente tem que, às vezes, desmistificar de que não é uma coisa também só para o grande varejista, grandes empresas e o Walmart, que você mencionou agora, que teve a abertura do evento NRF com a NVIDIA numa palestra sensacional, de que não é só para eles, né? É uma tecnologia que é acessível em cima de qualquer marketplace, em qualquer um dos hyperscalers, eles oferecem a possibilidade de ter uma plataforma acelerada por GPU da plataforma NVIDIA, e com isso eu consigo reduzir o custo computacional de toda a tarefa que existe de predição de vendas, de precificação, toda a parte de recomendação de sistemas e etc. Né? Então, essa é uma tecnologia que pode ser utilizada em várias áreas do varejo, então não só para fazer a predição de vendas, mas depois para eu conseguir também fazer a precificação correta, a parte de alocação de produto dentro da loja, do planograma. Então é uma área bastante extensa, né? E não ficar com a ideia de que é acessível só para os grandes clientes. Claro que quando a gente promove muitos casos de sucesso, ganha mais visibilidade quem é por exemplo, o caso de sucesso que a gente tem junto com o Walmart, junto com o L'Oréal e outros retailers grandes. Mas a gente tem casos de uso sendo aplicado em todos os setores do mercado de varejo. Você falou, por exemplo, de previsibilidade, predição, né? Cita pra gente alguns exemplos assim de como se usa, como a inteligência artificial e essa enormidade de dados, essa imensidão de dados a que a gente tem acesso hoje, a que as empresas têm acesso, ajudam elas a tomarem decisões, assim, na prática. Prever o que me resulta em que no fim do dia, por exemplo. Quando a gente fala de tratamento de dados num volume muito grande, a gente está falando que eu preciso processar esses dados. Né? E aonde que entra a NVIDIA dentro dessa tarefa é que a gente consegue reduzir esse custo computacional de eu trabalhar os dados disponíveis pelo varejista, que ele pode ter um histórico de vendas durante 5 anos. Se a capacidade computacional exigida para fazer essa tarefa, de eu manipular os dados, para conseguir fazer uma predição do que vai acontecer próximo, se esse custo computacional, tanto do ponto de vista de número de máquinas, quanto de tempo de processamento, for muito longo, ele acaba não fazendo nada. Então, com as ferramentas da NVIDIA, aí tem toda a técnica de Machine Learning, Deep Learning, são as áreas da inteligência artificial, a gente consegue entregar uma solução, uma plataforma acelerada até 150 vezes, muitas vezes, de processamento. Isso significa que eu não preciso ter 150 servidores, eu preciso ter um. Eu não preciso ter 150 unidades de tempo, minutos ou horas, para fazer uma tarefa, eu faço isso em uma unidade de tempo. Então, isso permite com que eu faça sistemas com muito mais acurácia, porque eu consigo injetar mais dados ali dentro. Então, assim, do ponto de vista prático, né? Se eu tenho o meu histórico de vendas, né, e sem nenhuma informação externa, ela consegue me dar uma predição do que eu vou potencialmente vender
na próxima semana, porque eu tenho um histórico anterior, né, que estão ali, o quanto de venda eu fiz de arroz, de feijão e etc. Mas se eu consigo injetar ali dentro daquele modelo de machine learning, de deep learning, informação, do tempo que teve naquela época, qual foi o evento externo que influenciou numa determinada demanda, o cientista de dados ele consegue fazer um modelo com que diga, bom, a influência de um evento externo, seja de clima, ou seja evento esportivo, ou de alguma outra variável, influencia na demanda, a minha predição futura ela vai ser mais acurada. E a outra coisa que influencia muito, o Walmart é um caso de êxito nisso, é que eu consigo aumentar o número de categorias. Já que eu tenho uma plataforma acelerada que faz cálculos muito mais rápidos, eu não vou me deter às principais categorias, eu expando isso para um número de categorias muito maior. No caso do Walmart, ele tem hoje predição de vendas com uma acurácia de tempo de semana para 2.000 categorias para cada uma das lojas. Caramba! Então, se eu sei o que eu vou potencialmente vender com uma acurácia maior, eu consigo mexer em toda a minha cadeia de suprimentos, em todo o meu supply chain, desde precificação até estratégia de compra, de distribuição, de fulfillment, negociar um front-end de prateleira, ou negociar um planograma com o meu fornecedor de uma maneira melhor, porque eu dou para ele certeza de que eu sei o que eu estou falando. Dá os argumentos na mão dele, exatamente. Né? Então a gente está falando de agilidade, né? Também a inteligência artificial permite que você tenha acesso a tudo isso, reúne esses dados todos com mais agilidade e de assertividade, né? Exatamente. Porque aí quando eu tenho assertividade, né, a tomada de decisão ela fica muito mais forte. Né? Então tem caso que eu vou definir, bom, determinado produto, eu vou fazer a paletização e entregar no centro de distribuição, e o centro de distribuição entrega na loja. E eu tenho outra categoria de produto que é melhor eu negociar o fornecedor para ele entregar em cada uma das lojas. Então eu posso chegar nesse nível de acurácia, né? E aí é importante também que a gente veja que tudo isso tem um objetivo no final de um retorno do investimento, né? E como que eu torno isso daí de uma maneira mais assertiva e eu melhore o resultado do varejista em termos de tanto de ticket médio quanto de disponibilidade de produto, de não perder venda porque eu não tenho um produto na loja. Exato. Então tem aí decisões que são tomadas e que permite esse melhor retorno do investimento. Total. No fim das contas, você está falando de experiência do cliente também, né? Porque é isso, ele chega lá, vai ter o produto, não vai ter uma ruptura, ou, enfim, diante de todas as variáveis que você comentou, de tempo, de eventos e tal, a oferta vai estar adequada à demanda dele, né? A gente que é consumidor nem imagina, né, quantas decisões precisam ser tomadas antes de um produto chegar na prateleira, né, antes dele ser vendido por um determinado preço, e em determinadas quantidades, em determinados formatos, cores, enfim, modelos, né? E todo esse trabalho que é feito antes é muito intenso e a inteligência artificial só está ajudando nisso, né? A NVIDIA tem uma atuação também bastante grande agora no Brasil, e antes da gente começar aqui, você falou de tropicalizar um pouco soluções, né? Ofertas de soluções. O que isso significa quando a gente fala da inteligência aplicada ao varejo brasileiro, inteligência artificial aplicada ao varejo brasileiro? Quando eu falo de tropicalizar, não é necessariamente fazer alguma coisa diferente do que a gente está fazendo em mercados como o americano, o europeu, mas é a gente ter um ecossistema de parceiro que possa entregar isso localmente. Então a NVIDIA é caracterizada por uma empresa de que eu não tenho a solução final, eu tenho as ferramentas que o desenvolvedor vai utilizar para fazer essa aceleração computacional para determinadas tarefas, seja de data analytics, ou de computer vision, ou de simulação, o que seja. Mas eu não tenho a solução, eu dependo de um ecossistema de desenvolvedores. E aí a gente encontra, às vezes, casos de uso com bastante sucesso no mercado americano, europeu, asiático, mas que aquele parceiro que nos ajudou a entregar aquela solução, ele não tem uma presença na região, no Brasil ou na América Latina. Então a gente tem trabalhado fortemente para atrair também desenvolvedores locais, regionais e que entendam as dores do mercado e que tenha talento para desenvolver as soluções
para esse varejista, né? E aí a gente cria um ecossistema, tanto de startups quanto de empresas também de porte maior, que tenham efetivamente presença na América Latina, para a gente não ter uma situação de apresentar um caso de uso para o cliente se interessar e fala, tá, eu gostaria de implementar isso, aí a gente olha para o parceiro que fez essa solução e ele não tem um foco na América Latina. Sim. Então, com isso a gente tem expandido o nosso ecossistema de parceiros na região, não só para varejo, mas para todas as indústrias, de chegar na América Latina a quase 1.000 parceiros. Que legal. E tem bons parceiros disponíveis? Tem gente capacitada, enfim, Sim. Empresas com boas soluções? Tem. Brasil é assim, um celeiro de talento em tudo que é desenvolvimento de software. A própria NVIDIA, a gente tem funcionários brasileiros, tanto localizados no Brasil quanto fora, que eles trabalham em desenvolvimento de plataformas, de soluções, de ferramentas. Né? Então, o Brasil ele tem muita gente capacitada e tem surgido empresas de inovação, de tecnologia, de novo, não só para varejo, mas para todas as áreas, e que eles têm demonstrado capacidade de investir em capacitação, em treinamento, em certificação, e entregue soluções muito interessantes, comparáveis com empresas de fora da região. Né? Muito então, bom. Isso a gente consegue. Depende do caso de uso, a gente apresenta um ecossistema de parceiro que possa ajudar o varejista a implantar uma determinada solução. Porque isso varia muito, né? Como eu falei, isso pode ser desde da parte só de data analytics, de ciência de dados, mas a gente pode ir para um campo também de simulação digital, de um Omniverse, de um digital twin, de um centro de distribuição, de uma loja. E aí depende da área que a gente esteja buscando essa solução, o parceiro ele também vai ser um parceiro especializado nisso. Muito bom. Uma última perguntinha, você falou de que, diferentemente do que muita gente pode pensar, a gente não está falando de IA apenas para grandes varejistas, né? E que ela pode ser acessada também pelos menores, pelos médios, enfim. Custo, como é que há opções, então, para todos os tipos de empresa, porque requer um investimento inicial, certo? Até você ver esse retorno, né? Há esse leque de opções para se adequar justamente a empresas de portes diferentes? Sim, isso com certeza. Assim, quando a gente vê a necessidade ou o custo associado a fazer uma predição de um Walmart, onde ele tem milhares de lojas e tem uma quantidade gigante de categorias e etc., o custo computacional disso, o custo da infraestrutura que ele vai requerer de esforço de desenvolvimento do sistema é proporcional a essa demanda. Sim. Se eu estou indo para um varejista onde ele tem dezenas ou centenas de lojas, o proporcional que ele vai ter em cima daquilo. E uma outra coisa que é importante é que quando ele tem uma solução já desenvolvida por um parceiro, ele talvez não tenha o mesmo esforço de desenvolvimento que teve o Walmart que ele criou do zero. Então, às vezes, o ter um parceiro associado junto nessa jornada de transformação de uso de inteligência artificial, ele também ajuda a acelerar e a reduzir esse custo. Né? E isso depende muito da tarefa, muito do objetivo de negócio que ele vai ter. Mas eu diria que é sempre proporcional ao desafio que ele tem e ao tamanho dele também. Né? E a gente sempre toca num ponto que é exatamente o que você falou. Quando a gente olha para aplicar a inteligência artificial em um determinado problema, a gente sempre tem a preocupação de questionar o cliente de qual é o tamanho dessa dor, qual é o tamanho desse problema. Né? Porque se ele não tem isso mensurado, se ele não tem isso, talvez seja melhor ele não começar a desenvolver algo, porque ele não sabe qual é o retorno. Então, às vezes ele está colocando um esforço em algo que custa 10 e a solução vai custar 100. Melhor não resolver isso. Né? O problema dele é pequeno, proporcional ao tamanho da solução. Mas se a solução ela custa 10 e ele está endereçando um problema que lhe custa 100, opa, aí sim é onde a gente tem que focar. Então, é identificar aonde que ele quer aplicar e qual é o impacto que ele tem no negócio dele, que pode ser tanto focado em maior eficiência, em redução de custo operacional, de aumento da receita, aumento da satisfação do cliente, mas isso ele tem que conseguir mensurar de qual é o impacto que ele vai ter no negócio efetivo. Ele tendo isso, aí a gente vai para a solução, a gente olha e fala, olha, esse esforço que você tem, tanto do desenvolvimento da solução ou de alinhamento de um
uma taxa de serviço ou como consumo de um parceiro nosso, mais a infraestrutura vai lhe custar tanto. E aí, fazendo essa medição, a gente consegue identificar se o caso de uso ele é propício dele fazer a transformação. Porque às vezes é melhor ele deixar um problema pequeno, e vamos endereçar uma causa maior. Outra questão, exato. Exatamente. Exato. Fazer as escolhas certas, né? É importante. Então, tamanho do problema, tamanho da solução tem que ser coerente, né? Muito bom. Muito bom. Guilherme Furquim, porta-voz de retail da NVIDIA, aqui no estúdio da Mercado e Consumo, fazendo uma série de gravações aqui, uma cobertura extensa da NRF 2025. Mais uma vez para você, Guilherme, brigadão aqui pela entrevista, pela presença. Eu que agradeço a oportunidade e conte com a NVIDIA, o nosso ecossistema para inovar em cima de inteligência artificial. E obrigada a vocês que acompanham a nossa cobertura. Continue acompanhando no portal, nas redes sociais, no YouTube, onde você quiser saber sobre NRF, varejo e consumo no Brasil e no mundo, a gente está.